Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados, minhas amadas, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Olha aqui de novo, ô glória! Louvado seja nosso Senhor Jesus, estava mais 2 semanas que eu não gravava o vídeo, igreja, porque eu estava com um pouco de dor de garganta, amém? Eu vou falar para a igreja, para os irmãos, nesta noite, onde há esforço, haverá resultado. Onde há processo, há um propósito. Onde há fé, há milagres acontecem. Porque Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Aleluia. Esforça-te. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo que Jesus nos ajuda. Jesus te ajuda. Eu não sei qual é a tua enfermidade nesse momento. Eu não sei com quem você está andando. Me diz. Glória a Deus. Responda. Qual é a multidão que você está andando? Se é a multidão que te leva para a vida ou a multidão que te leva para a morte? Aleluia. Escolhe, igreja. Escolhe a multidão que te leva para a vida. A multidão que nos leva para a vida eterna, que é Jesus. Anda com pessoas espirituais. Anda com pessoas com o mesmo propósito. Anda com pessoas com o mesmo pensamento. Aleluia. Que é adorar o Senhor. Aleluia. E Jesus manda falar para a igreja nesta noite. A glória da segunda casa. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O Senhor fala. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor que vocês, irmão, vocês vão entender por que eu estou falando de duas multidões. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite vamos estar meditando na palavra do Senhor que se encontra, glória a Deus, em Lucas. Lucas 7, 11. Aleluia. É o que fala na minha Bíblia. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Oh, glória. Aleluia. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia sair do enterro. E o defunto era o filho único de uma viúva. E muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. E o moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Que lindo! Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus ressuscita um filho de uma viúva, aleluia. Ela já tinha perdido, a palavra do Senhor fala que ela já tinha perdido o marido dela, aleluia. E agora tinha perdido o filho. E nessa época a mulher não trabalhava. A mulher que sustentava a mulher era o homem, era o esposo. Então, quando o esposo morria, ficavam os filhos sustentavam sua mãe, aleluia. E aconteceu, igreja, que ela perdeu esse filho, perdeu o primeiro marido, depois ela perdeu o filho. E essa mulher, essa mãe, com certeza estava desesperada. Ela estava desesperada, pensando o que ia acontecer com ela, como ela ia se sustentar, aleluia. Porque quem sustentava era o filho. Essa época era o filho que trabalhava para nos sustentar na igreja. Hoje que trabalha para nos sustentar o filho somos nós, né? Glória a Deus, aleluia. Mas nessa época a mulher não trabalhava a igreja. Nós dependia do marido. Quando o marido morria, dependia do filho. Quando nós tinha o filho, o homem, nós dependia desse filho. E aconteceu, igreja, que ela tinha sepultado já o esposo dela e estava sepultando o filho dela. Glória a Deus, aleluia. Mas quando Jesus chega à igreja, quando Jesus chega, até os mortos ressuscitam. Até o morto tem vida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque ele ressuscitou o filho dessa viúva, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe quantos quilômetros Jesus, aleluia, Jesus andou para chegar até, aleluia, essa cidade, para ressuscitar esse jovem, igreja? Jesus andou a pé, glória a Deus. Jesus andou a pé 50 quilômetros.
Jesus estava em Cafarnaum, aleluia. De Cafarnaum ele foi para Naim, glória a Deus. Ele estava em Cafarnaum porque ele tinha curado um servo de um centurião. Quiser outra passagem, depois eu vou meditar com os irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Jesus estava em Cafarnaum, igreja, e ele foi para Naim, glória a Deus, uma cidade bem pequenininha, a 50 quilômetros de Cafarnaum, glória a Deus. E chegando, igreja, nesta cidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegando na porta desta cidade, vamos supor, na entrada dessa cidade, Jesus avistou, aleluia, uma multidão, igreja. Uma multidão, aleluia, indo para o cemitério enterrar este jovem. E Jesus estava vindo com uma multidão, aleluia. Então se encontraram duas multidões. Uma que levava a vida e outra que levava a morte, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E com Jesus andava muita gente na igreja. Os discípulos, os 12 discípulos, andavam. Onde Jesus andava era muita gente. Jesus não andava só. Aleluia. Jesus andava com multidão, porque as multidão, aleluia, aqueles que eram curados seguiam o Senhor. Mesmo aquele que não ia ser curado, mas seguia o Senhor. Porque eram multidões e multidões seguiam o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E chegando no portão dessa cidade, igreja, na entrada dessa cidade, ele avistou uma mãe chorando. Aleluia. Ele avistou uma mãe chorando. Uma mãe desesperada porque estava enterrando o seu filho. Já tinha perdido o esposo, agora tinha perdido o filho que sustentava. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Jesus, igreja, fala na palavra do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Que ele, aleluia, ele chegando próximo, aleluia, chegando próximo desse caixão, que em outra palavra está esquife. Quando ele foi se aproximando, aleluia, desse caixão, ele tocou. Ele somente tocou nesse caixão, aleluia. Ele somente tocou nesse caixão e deu vida a este jovem. Glória a Deus, aleluia, que ele fala, olha, E quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam o defunto, o filho único de sua mãe, que era viúva, com ela ia uma grande multidão da cidade. Ia muita gente com ela, igreja, para enterrar este filho, aleluia, glória a Deus. Era muita gente, aleluia, muita gente mesmo. Então, com muita gente também vinha com Jesus, e muita gente ia com ela enterrar esse filho, aleluia. Mas Jesus é misericordioso, igreja. Jesus ele é misericordioso, ele tem compaixão de nós, aleluia. Louvado seja o nome. Olha ali, ó. Vendo o Senhor, moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: mulher, não chora, aleluia. Jesus se aproximou dela e falou assim: eu vou falar do meu jeito, glória a Deus. Jesus falou assim, ó: filha, não chores. Não chores, filha. Não fica desesperada, porque eu cheguei para ressuscitar o teu filho. Não chores, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acho que é a única palavra que nesse momento a gente não quer ouvir na igreja, aleluia. Quando nós pegamos querido da nossa família, chega um amigo da gente e fala assim: ô, minha amiga, não chora. Não chora, porque chora, né? Aleluia. Mas quem falou isso foi Jesus, igreja. É diferente. A palavra é diferente. Do jeito que ele pronuncia a palavra, nós paramos de chorar na hora. Quando nós estamos desesperados, chorando na presença do Senhor. Quando nós estamos querendo uma bênção que não chega, que nós começamos a chorar, aleluia. Deus não resiste ao nosso choro. Quando o choro é verdadeiro, Deus não resiste ao nosso choro. Jesus não resiste às nossas lágrimas, igreja, aleluia. Como ele teve compaixão desta mulher. Jesus teve compaixão desta mulher. E ele chegou perto dela e falou assim: não chores. Não chores, que eu vou dar vida para teu filho agora. E ele se aproximou, igreja. Ele foi se aproximando do caixão, aleluia. Em seguida, Jesus tocou no caixão, aleluia. E os que carregavam a igreja, glória a Deus, aleluia, pararam. Pararam, aleluia, esse caixão. E Jesus simplesmente tocou nesse esquife. E ele falou para o rapaz: moço, aleluia, levanta-se. Levanta, aleluia. Jesus só deu uma ordem, Jesus só dava uma ordem. Levanta, moço, levanta-se. Aleluia. E logo, igreja, e glória a Deus, e logo o moço se levantou. Ele se assentou. O que estava morto se assentou, igreja. Se assentou no caixão e falou, ó, se assentou-se e começou a falar.
Glória a Deus. Ele foi se assentando e já foi falando. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Essa multidão que andava com Jesus levou a vida para este homem. Levou essa vida para esse jovem. Glória a Deus, aleluia. Com que multidão os irmãos estão andando? Com que multidão, igreja, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Escolhe a multidão que leva a vida. Escolhe a multidão que traz vida para vocês. Que traz cura. Que traz libertação. Que traz restauração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a multidão que estava indo com essa viúva de Naim, igreja, estava levando a morte. Estava levando o jovem para ser sepultado. Mas Jesus trazia uma grande multidão para ele trazer a vida, aleluia. Aquela multidão alegre. Alegre porque estava na presença do Senhor. E a uma outra multidão estava triste porque estava levando um defunto. Quem é que carrega um defunto que está acompanhando um velório, igreja? Vai estar alegre? Não, é tristeza. É tristeza profunda do coração. Mas essa multidão que estava com Jesus estava alegria. Porque sabia que estavam andando com Jesus. Sabia que com Jesus é vida. Jesus é paz. E Jesus é amor. Jesus é libertador. Jesus é nosso príncipe da paz. Nosso leão da tribo de Judá. Aleluia. E Jesus ressuscitou. Ele só tocou. Ele tocou no caixão e falou pro moço: levanta-se. Moço, levanta. E logo o moço, aleluia, glória a Deus, aleluia, se levantou e começou a falar, igreja. E o que o levava esse caixão, glória a Deus, pararam e temeram ao Senhor. Eles temeram ao Senhor, aleluia. Eles temeram, sabe o que é esse temer, igreja? Aleluia. Glorificaram ao Senhor. Eles respeitaram Jesus. Eles obedeceram ao Senhor. Com certeza falaram assim: meu Deus, que homem é esse? Que homem é esse que ressuscitou os mortos? Aleluia. E eles glorificaram ao Senhor. Eles glorificaram a Deus, conhecendo que Jesus é um grande profeta. Que Jesus é o grande profeta que dá vida. Aleluia. E o que Deus, que ele tinha visitado aquele povo. Quando Jesus visita a igreja, quando estamos enfermos, Jesus nos cura. Porque Ele é o nosso curador. Ele é o nosso libertador. Aleluia. Eu não sei qual é a tua enfermidade nesta noite. Aleluia. Mas fala para o Senhor. Fala para o Senhor trazer vida. A vida espiritual. Aviva. Pede avivamento para o Senhor. Peça avivamento. Aleluia. Pede o renovo. Pai, me dá um renovo, Senhor. Pai, me dá renovo. Aleluia. Louvado é que Jesus andou 50 quilômetros de igreja a pé. Jesus andava a pé. E nós, às vezes, a casa do Senhor é bem do lado da nossa casa. Mas nós não temos coragem de ir para a casa do Senhor buscar a presença do Senhor Jesus. Nós colocamos tanta dificuldade quando está frio porque está frio. Quando está calor porque está calor. Quando está a pé porque está a pé. E Jesus providencia carro. Eu não vou porque não tem combustível. Eu não vou porque cheguei cansado do trabalho. Aleluia. Jesus providencia tudo e não fica reclamando. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Hoje eu não peguei porque eu estou... É de domingo, é dia do meu descanso. E quando é que você vai buscar Deus? Quando? Aleluia. Eu não vou para casa do Senhor porque a casa do Senhor é longe. Não vou andar a pé para casa do Senhor, não. Aleluia. Louvado seja o nome. Olha a distância que Jesus andou. Olha quantos quilômetros Jesus andou para ir chegar na casa de Naim, para levar a vida para esse homem, para levar a vida para esse jovem. Aleluia. E Jesus não mede distância para trazer a cura para nós, não, igreja. Jesus não mede distância, mas nós medimos a distância de buscar a casa, de ir para a casa do Senhor Jesus. Não é assim não, igreja. Vamos fazer para o Senhor como Ele faz para nós. Aleluia. Nós não merecemos, mas o Senhor tem misericordioso. Jesus é misericordioso, aleluia. Ele teve compaixão naquela viúva. Ele viu aquela viúva chorando, igreja. Chorando porque perdeu o filho, aleluia. Perdeu o sustento dela. E Ele falou para essa moça, para essa mulher: não choras. Não chora, aleluia. E Ele ressuscitou o filho dela, igreja. Ele ressuscitou e imediatamente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele entregou este jovem à sua mãe. Ele entregou esse jovem para a mãe. Coisa linda, igreja. Aleluia. A história da viúva traz várias lições importantes para nós, igreja. Várias lições a viúva traz para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus teve compaixão, aleluia. Jesus se importou com a dor daquela mulher. E Ele agiu em seu favor.
mostrando sua compaixão e poder a esta mulher, para aquele povo, aquela multidão que estava com ela, igreja, aleluia. Esperança é o meio, Jesus traz esperança para nós no meio da nossa dor, aleluia. Ele traz esperança quando nós estamos no meio da dor, meio da luta, a meio da adversidade, passando por enfermidade, aleluia. Mas Jesus nos dá esperança. Jesus traz esperança para nós, igreja. A história demonstra que mesmo em momentos de profunda tristeza e desesperança, há esperança em Jesus, igreja. Há esperança. Jesus, através do momento, Jesus, ele nos ajuda. Ele mostra que ele é o Senhor na nossa vida, igreja. Ele mostra o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. É um exemplo de poder de Jesus sobre a morte e a vida. Porque Jesus é o dono da vida. Jesus é o dono da morte, igreja. Jesus está com essa chave, com essas duas chaves na mão, aleluia. Jesus está com essas duas chaves na mão, glória a Deus, aleluia. E todos glorificarão ao Senhor, igreja. E todos temerem e glorificarão ao Senhor. E um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou nosso povo. Eles gritavam, um grande profeta. E Deus está nos visitando. Deus está visitando o irmão e a irmã nesta noite. Deus está visitando tua saúde, minha irmã. Deus está visitando, aleluia, tua vida espiritual, tua vida sentimental, tua vida financeira, aleluia. Tenha esperança no Senhor, que Jesus é a nossa única esperança. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, igreja, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscita, igreja. Para o Senhor nada é impossível, nada é impossível para o Senhor. Quem lembra de Lázaro, a história de Lázaro? Lázaro estava 4 dias, aleluia, morto, aleluia. As irmãs começaram a falar, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer. Para que eles pudessem ver o milagre que Jesus faz. Para ver o poder que Jesus tem de ressuscitar, aleluia. Foi permissão do Senhor Lázaro ter morrido. Porque ele era amigo de Jesus, Lázaro. Lázaro era muito amigo de Jesus. Aleluia. Se ele não quisesse que Lázaro morresse, ele tinha chegado antes de Lázaro morrer. E se ele chegasse antes de Lázaro morrer, não tinha graça. Como é que ele ia mostrar o poder dele para o povo, para as irmãs? Aleluia. Que ele ressuscita. Como? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele ressuscitou, igreja. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. A irmã falava, mas mestre, já está fedendo, de 4 dias já. Aleluia. Jesus só ordenou, Deus só gritou, tira essa pedra. Tira essa pedra, aleluia. Que Jesus nem tirou a pedra, ele mandou tirar a pedra. Tira a pedra, aleluia. Ele chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Aleluia. Nesta noite, venha para fora. Venha para fora. Sai dessa caverna. Não seja como Elias. Sai dessa caverna. Que o Senhor quer que nós fora da caverna. Jesus não quer dentro da caverna não, igreja. Aleluia. Jesus quer te usar. Aleluia. Para pregar a palavra dele. Para anunciar o evangelho dele. Que a seara é muito grande. Mas são poucos trabalhadores. São poucas pessoas que querem compromisso com o Senhor. Tenha compromisso com o Senhor nesta noite. Aleluia. Fala para o Senhor, Senhor, me consola quando eu estou chorando. Enxuga as minhas lágrimas, me dá força, me dá ânimo, me dá vigor, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Jesus, me dá autoridade do teu Espírito Santo de pregar a tua palavra, aleluia. Para que eu venha pregar o teu evangelho, aleluia. Porque Jesus é o dono do ouro e da prata, igreja. Jesus ressuscita, ele dá vida, glória a Deus, aleluia. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Aleluia. Louvado seja Jesus. É tanto milagre na palavra do Senhor, igreja. Jesus faz o coxo andar. Jesus faz o surdo ouvir. Jesus faz o cego enxergar, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que está todo, Jesus faz se endireitar. Aleluia. E Jesus ressuscita nesta noite. Sai dessa caverna, aleluia. Vem para fora, aleluia. Grita por Jesus. Grita por misericórdia, igreja.
Grita. Porque tem momento que nós temos que gritar ao Senhor. Tem momento que nós temos que clamar ao Senhor. Ah, mas o Senhor sabe que eu que preciso, mas tem que clamar, igreja. Jesus sente saudade da tua voz. Jesus tem saudade do teu clamor. Jesus tem saudade das tuas orações. Aleluia. Jesus tem saudade do irmão, da irmã nesta noite, de estar na casa dele, adorando a ele. Adorando somente a ele. Volta para Jesus. Volta para a casa de Deus, igreja, enquanto é tempo. Que Jesus está voltando. Busque enquanto é tempo. Aleluia. Procura ele quando vocês podem achar. Que nós agora estamos achando. Vai chegar um tempo que nós não vamos achar não, igreja. Vamos correr de um lado para outro, não vamos achar não. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Deixe Jesus te ressuscitar. Deixa. Você que está morto. Morto espiritual. Aleluia. É a pior morte que tem quando nós estamos mortos espiritual. Que nós não temos força de levantar. Peça ajuda. Fala com teu pastor, fala com tua pastora. Pastor, estou sem força de ir para a igreja. Ora, para que eu venha ter força, mas tem bom ânimo. Clama também. Não espera só pelos outros não clamar por você, não. Clama. Assim como Jesus ouve a oração de outras pessoas, ele ouve a tua oração. Ele ouve a cada oração, igreja. Ah, mas está demorando. Mas não é do teu tempo. Não é no meu tempo. É no tempo do Senhor. É só no tempo do Senhor. Aleluia. Olha quantos anos que eu estou esperando a minha bênção, igreja. Mas eu não perdi a esperança não, porque eu sei que Jesus vai dar a minha bênção. Acho que eu vou desistir? Não vou. Acho que eu vou desistir de buscar a minha salvação? De buscar a minha coroa? Jamais, igreja. Jamais. É luta. É guerra. Aleluia. Mas eu estou na casa do Senhor. Eu estou firme na presença do Senhor. Não para mostrar para o homem, não para mostrar para o Senhor que eu amo Ele. Eu amo o Senhor. Eu adoro somente ao Senhor. Aleluia. Senhor é meu tudo. Jesus é minha razão de eu viver. Aleluia. Jesus é meu amor. Jesus é meu esposo, é meu noivo. Jesus é meu tudo. Aleluia. Primeiro lugar somente ao Senhor. Coloca tudo em primeiro lugar ao Senhor, igreja. Tudo em primeiro lugar coloca o Senhor. Coloca o Senhor em centro de tudo que vocês foram fazer. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Peça, igreja, nesta noite. Peça restauração, peça libertação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica com esta palavra, igreja. Porque essa passagem nos ensina muito. E é muito linda essa passagem, é longa. O vídeo fica muito longo, aleluia. E não suporta, o vídeo fica muito longo, não suporta. Oh, Espírito Santo de Deus, eu creio, igreja. Eu creio que o Senhor está fazendo milagre agora na tua casa. Eu creio, porque o Senhor fala nesta noite para mim e para você. A glória da segunda casa será maior do que da primeira, igreja. Primeiro nós passamos, igreja, aleluia. Primeiro nós passamos pelo processo, para depois vir o propósito de Deus. Aleluia. Primeiro Jesus, a glória a Deus, nos move. Você lembra de Jeremias, que ele mandou Jeremias descer a casa do oleiro? Aleluia. Desça, Jeremias. Desce a casa do oleiro que você vai ver o que eu faço com esse vaso. Aleluia. Ô vaso, tu é muito especial para o Senhor. Você é vaso de barro. É vaso de barro especial para o Senhor. Não desista do teu sonho. Tenha esperança, tenha fé. Aleluia. Tenha fé nesta noite. Você é vaso precioso para o Senhor. Você vale muito para o Senhor. Porque o Senhor pagou um preço tão alto por nós, igreja. Jesus deu a própria vida dele. Jesus derramou o sangue dele puro carmesim por mim e por você. Para que nós possamos estar nesta noite em pé. Mesmo na luta, na adversidade. Aleluia, nós estamos de pé, firme, porque o Senhor nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta. Glória a Deus. Fica com esta palavra nesta noite, igreja. Faz um propósito com o Senhor, glória a Deus. Faz um avivamento. Pede avivamento. Pede renovo. Aleluia. Que Jesus dá. Às vezes Jesus não dá porque nós não pedimos. Começa a pedir hoje, nessa noite. Peça para Jesus. O que você quer, meu irmão, minha irmã?
Pede para Jesus. Não pede bens materiais, não, igreja. Pede a presença do Senhor. Peça a presença. Ai, mamãe, eu não tenho nada para comer. Mas Jesus vai providenciar. Amanhã você vai ter comida para comer. Amanhã, glória a Deus, o Senhor vai enviar um anjo para levar o que você está precisando, glória a Deus, porque eu creio nesse Deus que eu sirvo, aleluia, e Deus não deixa nenhum dos seus filhos perecer não, igreja. Jesus sempre está providenciando as coisas para nós, é só nós pedirmos. Pede para o Senhor nesta noite, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus Cristo continua com todos vocês, amém? Se o Senhor é nosso pastor, igreja, o Senhor é nosso pastor e nada nos falta, e nada vai nos faltar, porque Ele é o nosso pastor, glória a Deus. Fica esta palavra, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que Deus acompanhe, tenha uma boa noite de descanso, fique na paz do Senhor Jesus, amém?